esteja com saúde. Hoje a prova vai conversar um pouco com vocês sobre a consciência negra, né? Estamos na Semana da Consciência Negra. O que é a consciência negra? Muitas pessoas, erroneamente, elas dizem que não se deve celebrar a consciência negra, e sim a consciência humana. Isso, no entanto, é uma ideia que pode até surgindo com boas intenções, mas acabou prestando um desserviço à luta contra o racismo e a favor da igualdade racial. Historicamente, a sociedade sustentou-se por meio de uma relação desigual entre pessoas por vários fatores. Os principais fatores dessa desigualdade foram o gênero, a cor da pele, sexualidade e condições socioeconômicas. Tradicionalmente, os espaços do poder da sociedade, eles são reservados a homens héteros, cisgênero, brancos e ricos, mesmo nas chamadas micro-relações, nas pequenas relações de poder cotidiano. A tendência é que o homem tenha mais poder e privilégio social em relação à mulher. Também tem a relação da população, dos brancos, né? Também tem os brancos que possuem esse privilégio e esse poder desproporcional em relação à população preta. Isso evidencia também, a partir de uma leitura materialista da história, que as relações sociais são desiguais e que é preciso corrigir essa distorção para que a nossa sociedade evolua. Para levar a riqueza da cultura africana ao povo afrodescendente de países colonizadores por europeus e também para os próprios povos africanos, que ainda sofrem as consequências do colonialismo de exploração em seu cotidiano. O poeta e escritor martinicano Aimé criou o termo negritude, que se tornou uma corrente literária e um movimento cultural. A ideia é que há uma essência cultural, a negritude, em todos os descendentes de africanos que sofreram a diáspora forçada pelos europeus. Também a ideia de uma consciência negra não surge exatamente a partir do conceito de negritude, mas também tem muito a ver. Para unificar o povo preto em torno de sua luta contra os séculos de escravidão e após a abolição da escravatura no Brasil, passou-se a pensar em uma forma de unir a população preta e conscientizá-la de sua cultura, da luta diária das pessoas pretas e do valor de ser preto. O objetivo é ainda parecido com o da negritude, mas vai muito além, né? Pois indica as pessoas pretas que, apesar de elas não ocuparem muitos lugares de destaque nas sociedades dominadas por pessoas brancas, elas merecem destaque na nossa sociedade. A história da consciência negra no Brasil culminou na criação do Dia Nacional da Consciência Negra, né? Que uma data que celebra a negritude e a luta da população preta do nosso país. No entanto, a história por trás disso é mais longa. Ainda no século XIX, negros alforriados e seus filhos, muitos dos quais tiveram a oportunidade de estudar, como advogado e jornalista, Luiz Gama, né, um deles, o patrono da abolição da escravatura no nosso Brasil. Eles impulsionaram o movimento abolicionista que advogava pelo fim da escravidão em nosso país. Intelectuais e políticos brancos
também endossaram o movimento. No dia 13 de maio de 1888, não conseguindo mais resistir à pressão interna do movimento abolicionista e nem à pressão externa promovida principalmente pela Inglaterra, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravatura em nosso país. A trajetória dos escravos libertos não foi fácil. Eles não tiveram direito à terra, nem a qualquer tipo de indenização. Começaram a viver à margem da sociedade, iniciando a difícil trajetória da população preta após a abolição em nosso país. Mesmo compondo uma comunidade, em sua maioria pobre e marginalizada, a cultura negra, com suas ricas raízes africanas, continuou se desenvolvendo. Aí, em 1971, o professor, escritor e pesquisador e militante negro Oliveira Silveira organizou um grupo de estudo e apreciação da cultura e da literatura negra em Porto Alegre, com outras pessoas interessadas no assunto. O grupo propôs a criação de uma data comemorativa que simbolizava a união e a luta do povo negro. Então, no dia 20 de novembro, foi escolhido por ser o dia da morte de Zumbi, personalidade considerada símbolo de luta e de resistência contra a escravidão. O grupo sofreu certa perseguição, pois na ocasião de seu nascimento, o Brasil vivia o auge do chamado Ano do Chumbo, que era a ditadura militar. No entanto, os movimentos sociais que atuavam em defesa da população negra cresciam cada vez mais. E em 1988 foi promulgada a atual Constituição Federal do nosso país, apelidada pelo deputado Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã. Ela recebeu esse carinhoso apelido por ser resultado de uma intensa consulta popular de vários setores da sociedade, representados por deputados e por movimentos sociais. Zumbi de Palmares é tido como uma das maiores personalidades representativas da força e da luta da população negra em nosso país. Muito pouco se sabe sobre a história de Zumbi. Inclusive, muitos dados são apontados como lendas. No entanto, a representatividade de Zumbi coloca-o como um herói e une a comunidade negra em prol da defesa de seus valores e de sua cultura. Zumbi teria liderado por anos o Quilombo de Palmares, um complexo de quilombos na região da Serra da Barriga. Na época, a região pertencia à capitania de Pernambuco, sendo o atual estado hoje de Alagoas. Dados apontam que a morte de Zumbi teria ocorrido em 20 de novembro de 1695, em combate e fuga, devido à escolha do dia 20 de novembro como data de celebração do Dia Nacional da Consciência Negra. Então, hoje estudamos a consciência negra. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, que vocês estudem, tenham uma reflexão do que é a consciência negra para a vida de vocês, que se vocês vão se tornar adultos, que vocês se tornem adultos mais conscientes a respeito da cultura negra no nosso Brasil, porque ela faz sim parte da nossa vida, do nosso cotidiano e da nossa cultura. Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijo da Pro.